Negócios Públicos. Chamo então agora para proferir a palestra o professor Marcos Bittencourt. Bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, o convite feito pela organização, participar desse que é o maior evento em termos de compras públicas, e até peço desculpas por assistir à palestra do professor Daniel da plateia, mas sempre que sou convidado nos congressos tenho o prazer de compartilhar da mesa com o professor Daniel, sempre é um prazer ouvi-lo. E dessa vez gostaria até de assisti-lo da plateia e vi que o impacto também acaba sendo o mesmo, né? Em primeiro lugar, quando nós falamos aqui a respeito de conflitos dentro da administração pública, quando nós falamos a respeito de princípios e principalmente dando uma ênfase toda especial à ideia de pregão, eu como administrador público, até agradeço a menção meu nome pelo professor Daniel Ferreira, eu como administrador público, assim como todos vocês, me sinto um artista quando tenho que realmente harmonizar, sincronizar os princípios que tratam da administração pública. Até encontrei um trecho do Oscar Wilde que fala o seguinte: nenhum grande artista vê as coisas como realmente são. Caso contrário, deixaria de ser um artista. Quando nós sabemos que dentro da administração pública, qualquer administrador e atualmente o próprio pregoeiro tem que ter uma capacitação, tem que ter uma tenacidade, tem que ter comando, e todos os alertas que foram feitos pelo professor Daniel Ferreira, aqui eu acabo chamando realmente a atenção para toda a preocupação que existe no trato da coisa pública. Existe uma constatação quando nós falamos a respeito dos princípios, né? Cada vez mais nós sabemos que simplesmente respeitar o princípio da legalidade não é suficiente no dia a dia da administração pública. Cada vez mais se fala na adoção de inúmeros outros princípios que realmente o administrador tem que trabalhar para que conduza os interesses públicos na sua direção correta, no seu rumo certo. E cada vez mais se fala de uma constitucionalização do direito administrativo. Aplicar no dia a dia da administração pública os princípios constitucionais, muitas vezes até ultrapassando aquilo que está previsto na própria lei. E nesse caso, quando se fala a respeito de princípio da juridicidade, nesse caso, quando nós lembramos das lições do professor Luiz Roberto Barroso, do professor Gustavo Binemboim, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nós sentimos uma certa dificuldade, não simplesmente num conflito entre os princípios, mas para compreender o conteúdo de cada um dos vetores que acaba conduzindo a administração pública. Eu prefiro evitar até a palavra conflito. Nós vamos trabalhar aqui, durante esse período de tempo, a ideia de harmonização. Temos que sincronizar os princípios no cotidiano da administração pública e verificar que, na verdade, não haverá, muitas vezes, um contraponto nessa noção. Quando nós falamos aqui a respeito de um novo modelo de Estado, cada vez mais nós temos que nos afastar daquela ideia simplória de burocracia, mas voltar à ideia central de administração pública burocrática. Até o professor Emerson Gabardo acaba destacando isso muito bem. Antigamente, mais de 200 anos, quando surgiu a ideia de direito administrativo como disciplina, surgiu a ideia da administração pública com controles formais, se mencionava na administração pública burocrática como uma necessidade que até hoje acaba perdurando. Quando nós falamos a respeito de um procedimento administrativo, eu prefiro até mencionar a ideia de um processo administrativo, porque transmite uma segurança para a população e também para o administrador público.
Nós lembramos, quando falamos de uma administração pública burocrática, de princípio da legalidade, de princípio da impessoalidade. Só que nós sabemos que, com o passar do tempo, houve uma deturpação da ideia de administração burocrática. Nós passamos a entender que a administração pública não pode apenas ficar olhando para o seu umbigo, porque se preocupar demais com controles formais, nós acabamos perdendo a real visão da administração pública, que é se preocupar com os interesses da coletividade. Isso não é apenas uma questão de conversa, é algo real e é a única finalidade da administração pública, cuidar dos interesses coletivos. Até, não tanto em tom de brincadeira, mas até com uma verdade, nós sabemos que quando trabalhamos junto à administração pública, nós temos uma missão aqui na Terra, né? Já que está em voga atualmente falar até de um aspecto religioso, nós temos aqui que cuidar de interesses que transcendem a nossa pessoa, né? E nesse caso nós temos que falar do administrador público. O administrador público não pode ser visto simplesmente como um servo por parte do Estado. Eu, como servidor público, eu sou advogado da União, muitas vezes já fui chamado, não, você ali é simplesmente um servo, de maneira pejorativa por certas pessoas, né? E nesse caso eu até lembro de um filme com o Tom Cruise, principalmente as moças devem lembrar, O Último Samurai, que se passava no Japão feudal, e nessa época o Tom Cruise, fazendo ali um papel de norte-americano, não compreendia como naquela sociedade feudal os samurais eram guerreiros tão respeitados que poderiam dar a vida, inclusive, em nome do imperador. Porque naquela visão norte-americana, com uma certa arrogância, ele acabou entendendo que a palavra samurai significava servir. Ele estava ali para servir ao imperador. Nós temos que imaginar que cada vez mais, quando se exige uma capacitação do administrador público, nós somos os samurais modernos. Não porque estamos aqui para servir a um determinado governante, mas porque estamos a servir ao interesse da coletividade. E nesse ponto, passou a surgir uma ideia de uma administração pública gerencial, preocupada com resultados que deveriam ser buscados junto à sociedade. Só que nós sabemos muito bem que simplesmente afastar os controles formais e, em nome de um resultado, buscar apenas e tão somente esta eficiência junto à administração pública, a nossa Constituição não comporta. Isto a nossa Constituição não admite. Nós temos que manter, numa mudança de modelo, os controles formais, um processo. Um Estado democrático de direito depende de um processo para alcançar os seus objetivos. Essa ideia de fragmentação da decisão, em que os pregoeiros têm um papel decisivo na condução desta forma de licitação, que acaba sendo a mais divulgada amplamente no território nacional, nós sabemos, antes de tudo, que nós não podemos abandonar a ideia de um processo administrativo. A nossa Constituição, a nossa cultura não admite algo nesse sentido. E como lembra bem o professor Ubirajara Custódio Filho, um dos primeiros a escrever a respeito do princípio da eficiência, quando surgiu no texto constitucional, com a emenda constitucional 1998, o princípio da eficiência, ele não é filho único. Você não pode, em nome da eficiência, passar por cima da lei. Você não pode, em nome de um resultado, passar por cima da impessoalidade. Como bem descreveu o professor Daniel Ferreira aqui na sua apresentação, você não pode, em cima de um resultado, em nome de um resultado, passar por cima da moralidade administrativa. Por isso que nós devemos buscar esta sincronização dos princípios. E realmente, buscar este equilíbrio entre a garantia de um processo de um lado e o resultado que é esperado pela população é algo que acaba sendo muito complicado. Nós devemos utilizar novos instrumentos, novas construções teóricas para fundamentar a nossa prática. E eu acredito que talvez um instrumento, uma inovação muito valiosa
para o administrador público, principalmente para guiar o seu norte, não é apenas o princípio da juridicidade. Não significa simplesmente você trabalhar no dia a dia da administração pública com princípios, porque isso acaba também fragilizando a conduta do administrador público. E talvez um instrumento novo, que há pouco tempo acabou sendo, digamos, divulgado no direito brasileiro, é uma ideia trazida, de certa forma, pelo professor Juarez Freitas, quando, com base na Carta Europeia, mais precisamente na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 41, fala do direito fundamental à boa administração pública, um princípio de boa administração pública. Nas palavras, inclusive, do professor Juarez Freitas, ao tentar definir o que seria esse direito à administração, ele destaca: o direito à administração pública deve ser eficiente e eficaz, proporcional, cumpridor de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade, respeito à moralidade, a participação social e a plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. Sendo um direito fundamental, ele deve ser buscado de maneira vinculante para todos os órgãos da administração pública direta e entidades da administração indireta. Teria também uma aplicabilidade direta e imediata. 2 fundamentos para nós buscarmos este princípio da boa administração pública. Primeiro fundamento, com base no próprio texto constitucional, seria o parágrafo 2º do artigo 5º, quando menciona que o rol de direitos fundamentais previsto na Constituição não é um rol taxativo. Outros princípios, outros direitos podem decorrer do próprio sistema ou podem surgir em outros diplomas normativos. Um segundo fundamento para surgir este direito à boa administração pública seriam os dispositivos da própria Constituição. Cada vez mais se fala que as regras acabam, de certa maneira, tendo mais força do que até mesmo um princípio, porque a regra acaba concretizando algo muito genérico apresentado pelo princípio. E nós vamos encontrar no próprio texto constitucional, em primeiro lugar, que é a grande segurança do administrador público, de todos nós, o caput do artigo 37 da Constituição. Então, quando nós falamos de um direito à administração pública, atenta à legalidade, atenta à imparcialidade, à moralidade, à eficiência e à transparência. Nós podemos também mencionar o direito a uma administração pública dialógica, onde o próprio cidadão leva ao conhecimento da administração pública muitas denúncias, muitas informações necessárias ao bom andamento. Isso nós podemos fundamentar com a própria ideia de devido processo legal, artigo 5º, inciso 54. E, finalmente, o direito a uma administração pública responsável. Podemos trazer aqui a própria ideia de responsabilidade, prevista indiretamente no artigo 5º, inciso 73, quando menciona a ação popular, e também o artigo 37, parágrafo 6º, da administração pública, quando trata principalmente de uma responsabilidade objetiva do Estado, mas sempre uma responsabilidade subjetiva do administrador público. Até quando surge essa nova noção, direito a uma boa administração pública, na verdade parece que esta criação é algo que estava já latente no nosso próprio ordenamento jurídico. E até encontrei ali uma passagem na obra Antígona de Sófocles, que diz o seguinte, a respeito, que podemos adaptar ao direito à boa administração. Não é de ontem, nem de hoje, nem de sempre, que vive esse direito e ninguém sabe quando foi que surgiu e apareceu. Agora, realmente o grande norte atualmente em termos de administração pública acaba sendo o princípio da eficiência.
e para buscarmos aquele equilíbrio que eu havia mencionado anteriormente, entre um resultado favorável ao interesse público e, ao mesmo tempo, uma função de garantia, nós temos aqui como um instrumento talvez mais poderoso, que acaba trazendo uma amálgama dessas duas ideias, o Instituto do Pregão, que nasceu principalmente ali na Lei Geral, que trabalhava a Agência Nacional de Telecomunicações, trabalhava em relação à Anatel, e com o passar do tempo, a própria Administração Pública Federal e atualmente todas as entidades federativas acabam utilizando realmente esse instrumento. Na minha opinião, ele é o que mais se aproxima em conseguir combinar a ideia de garantia de um processo e, ao mesmo tempo, essa preocupação com resultados. Também acaba sendo o instituto que mais se aproxima, na minha opinião, de alcançar o conteúdo do princípio da boa administração. O professor Joel de Menezes Niebuhr, quando acaba mencionando principalmente a ideia de eficiência em termos de pregão, acaba destacando principalmente 3 aspectos: o preço, a qualidade e a celeridade nesse procedimento. Nós sabemos que, principalmente, o pregão acaba atendendo, em especial, a ideia de celeridade, de rapidez, que nós precisamos atualmente na administração pública e, principalmente, ao menor custo para os recursos orçamentários. Nós temos a previsão, em relação à modalidade de pregão, na Lei 10.520 de 2002, acaba sendo utilizado em todas as esferas públicas, qualquer que seja o valor estimado da futura contratação, na aquisição de bens ou serviços comuns. Eu sempre tive uma certa dificuldade, muitas vezes, em conseguir explicar para os alunos o que seriam bens ou serviços comuns. Normalmente, talvez trazendo aquela ideia mais popular, bem ou serviço comum é aquele que não tem nada de especial. Mas também, para não ser algo muito óbvio, né, nós podemos falar de maneira um pouco mais técnica o que seria um bem ou serviço comum, que seria buscado através da modalidade de pregão. Bem ou serviço comum é aquele que, partindo de uma qualidade mínima, acaba sendo facilmente encontrado no mercado, seguindo uma padronização. Então, principalmente, nós acabamos lembrando, num primeiro momento, água mineral. Nós podemos até entender a água mineral como um bem comum, isso é algo tranquilo. Logicamente, tem que partir de uma qualidade mínima, não precisa ser aquelas águas especiais, que tem gosto de limão, na verdade tem gosto de laranja, né? Na verdade acaba dando até um certo enjoo pensar dessa maneira, mas também não pode ser uma água barrenta. Até o princípio da dignidade em relação ao servidor público foi destacado aqui pelo professor Daniel Ferreira, tem que coar a água para que o próprio servidor público possa beber. Nesse caso, não. Um outro exemplo de bem comum que nós podemos encaixar, a ideia de, principalmente, gasolina para os veículos oficiais, combustível para os veículos oficiais. Também podemos lembrar em termos de serviços comuns, confecção de uniformes. Até me lembra uma certa situação, e eu às vezes acabo me revelando um pouquinho na palestra, quando acabo contando um pouco das minhas experiências, mas acaba sendo por um objetivo maior, né? Me lembro que há muito tempo atrás, quando eu era solteiro, eu tinha uma namorada, né? E nós nos dávamos muito bem, né? E este relacionamento acabou se esgotando, né? Resolvemos dar um tempo. E eu até gosto de dizer o seguinte: não é porque o relacionamento acabou que não deu certo. Ele deu certo enquanto durou. E nós acabamos, num daqueles determinados momentos, dando um tempo, e cada um acabou tomando uma certa conduta. Eu acabei me recolhendo um pouco mais. Lembro que tinha uma poltrona na minha casa, coloquei na vitrolinha um long play do Reginaldo Rossi para curtir uma foz, né? E na verdade a minha namorada, minha ex-namorada na época, acabou tomando uma atitude mais proativa. Ela foi para a balada, né? Depois, por essas coisas da vida,
nós acabamos voltando, né? Mas aquela noite que ela saiu, ficou engasgada na minha garganta. A gente sabe como é isso, né? A gente não quer saber o que aconteceu, mas a gente pergunta: e aquela noite, alguém baixou em você? Né? Eu não quero saber, mas me conte. Né? E ela disse sim. Um rapaz se aproximou de mim e nós começamos a conversar, né? E eu perguntei: e sobre o que vocês conversaram, né? Não me conte, mas diga, né? E ela perguntou para o rapaz com o que ele trabalhava. Vejam, nós temos sempre que situar isso numa determinada época. Era a década de 90. Ainda era uma novidade. E o rapaz virou para a minha ex-namorada na época, nós estávamos dando um tempo, e disse o seguinte: eu trabalho com xerox colorido. Meus amigos, com muita tranquilidade, por mais que na época tenha sido uma novidade, xerox colorido não impressiona ninguém. E ela disse que não ficou impressionada. E eu também não perguntei mais, não queria mais saber o desenrolar daquela noite. Mas nós sabemos muito bem, serviço de fotocópia é um serviço comum. Pode ser facilmente contratado mediante licitação, na modalidade de pregão, e ponto final. Essa história me dói bastante, e obrigado por deixar eu desabafar nesse instante. Obrigado pelo apoio emocional nesse instante. Nós podemos destacar 3 pontos que acabam se destacando na modalidade de pregão, logicamente buscando com mais rapidez aqui essa ideia de eficiência, tão esperada atualmente pelo administrador público. Em primeiro lugar, nós conhecemos agora a característica de inversão de fases. Inversão de fases. Nós sabemos que numa licitação convencional, tomando por base inclusive a modalidade de concorrência, em primeiro lugar nós vamos encontrar uma fase de habilitação. Depois que se encerra esta fase muito longa de habilitação, nós passamos à etapa de julgamento de propostas. Isso numa licitação comum, numa licitação convencional. Agora, quando nós trabalhamos a modalidade de pregão, nós sabemos muito bem, ocorre a chamada inversão de fases. Em primeiro lugar, nós vamos buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E apenas do primeiro colocado, nós iremos analisar os documentos de habilitação. Isso, pelo menos, num momento inicial. Apenas o primeiro colocado terá os seus documentos de habilitação verificados. Isso nós sabemos que acaba trazendo uma celeridade imensa em relação à modalidade de pregão. Até a grande ideia, né, que surge, né, como é que não pensaram nisso antes? Né? Pensaram agora. O antes acaba sendo agora. Então, normalmente, quando nós encontramos ali uma licitação comum, novamente mencionando a modalidade de concorrência, você acaba encontrando, de repente, 15 licitantes, onde nós temos que analisar os documentos de todos eles. Então, com base ali no artigo 27 da Lei 8666 de 93, verificamos ali a qualificação jurídica, a qualificação técnica, o aspecto econômico-financeiro, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, até mesmo se a proibição de trabalho infantil está sendo respeitada. Nós sabemos que existem etapas de recursos para aqueles licitantes que foram inabilitados, para que continuem participando em relação à modalidade de concorrência. Muitas vezes eles buscam até mesmo uma decisão judicial, uma liminar, para continuar participando. E no fundo, quando você acaba abrindo a proposta daquele sujeito, você acaba encontrando a pior proposta de todas. Mas realmente isso acabou atrasando todo o procedimento. Nós sabemos muito bem que muitas vezes a modalidade de concorrência pode acabar durando meses, inclusive.
atrapalhando inclusive o alcance aqui dos interesses públicos. Agora, quando é bem realizada a modalidade de pregão, nós podemos até encontrar que ela se encerra de 15 até 20 dias, trazendo essa celeridade que acaba sendo tão necessária nos dias atuais. O segundo ponto que nós devemos mencionar a respeito da modalidade de pregão é a característica de julgamento das suas propostas. Então, nós sabemos que numa licitação convencional, normalmente quando nós abrimos os envelopes contendo as propostas dos licitantes, nós acabamos encontrando realmente o seguinte: aquelas propostas acabam sendo congeladas, já está embutido ali, como nós sabemos, um chamado custo Brasil, até em virtude de uma certa desconfiança com base no governante, e aquelas propostas não podem ser mais alteradas. Agora, quando nós falamos a respeito da modalidade de pregão, o cenário acaba se alterando. Nós encontramos normalmente as propostas que podem ser apresentadas por escrito, como se fosse uma licitação comum, mas a partir do momento que os licitantes acabam conhecendo as propostas dos seus adversários, eles podem reduzir ainda mais aquele valor, buscando nesse caso também da mesma forma economia para os gastos da administração pública. A partir do momento que eu, como proprietário de uma empresa, representante, preposto de uma empresa, conheço as propostas dos meus adversários, eu posso até tentar queimar ali uma gordura para reduzir ainda mais aquele valor e conseguir um contrato muito vantajoso, mesmo frente à administração pública, em relação à minha empresa. Existe toda uma preocupação, principalmente, em reduzir essas propostas, respeitando a própria ideia do princípio da economicidade. A celeridade, a eficiência que se busca e a economicidade que acaba sendo necessária, principalmente nesta fase de julgamento das propostas. Nós sabemos muito bem que, novamente, o papel do pregão acaba sendo fundamental. Além de se exigir um conhecimento, um profundo conhecimento na área de direito para a condução do processo, nós acabamos exigindo muitas vezes conhecimento em administração pública, conhecimento na área de economia. Nós temos que muitas vezes colocar na condição de pregoeiro uma pessoa extrovertida, como o próprio professor Daniel Ferreira disse muito bem, para que possa até mesmo seduzir com certa limitação, né? Respeitando o princípio da proporcionalidade. Nós temos até mesmo que seduzir os representantes das empresas para reduzirem ainda mais as suas propostas, para negociar inclusive um valor menor, mas realmente você acaba destacando esta figura moderna dentro da administração pública, que é a figura do pregoeiro. Essas exigências você só pode exigir realmente de um administrador público capacitado. Eu até lembrei novamente de uma banca de monografia, onde um aluno mesmo da graduação estava falando a respeito das novas perspectivas em termos de licitação dentro da administração pública. E o grande receio que eu tive na apresentação desse aluno foi o seguinte: na verdade, quando ele falou a respeito do administrador público moderno, que além de ter uma competência necessária para o desenvolvimento daquelas ações, deveria também ser honesto. E eu fiquei muito triste quando na apresentação desta monografia, conclusão de curso, o aluno acabou externando a seguinte opinião, que ele entendia que muitas vezes a lei nesse caso seria a letra morta, porque seria muito difícil encontrar dentro da administração pública um servidor público honesto e competente. Essa visão totalmente distorcida da realidade da administração pública acaba realmente doendo, machuca. Eu que tenho quase 20 anos de atuação dentro da administração pública, até é chato falar isso, mas já tenho 20 anos, embora espero não aparentar, de atuação no interior da administração pública, ter que ouvir de uma pessoa com um nível superior
que acha difícil encontrar dentro da administração pública servidores públicos competentes e honestos. Aqui, novamente, vou ter que realçar o papel dos senhores. Nós vamos ter que ser chamados sempre para provar a nossa honestidade, a nossa competência no dia a dia. Esse auditório lotado demonstra claramente a preocupação não só da administração pública, mas a preocupação pessoal de cada um em buscar um aprimoramento no seu ofício. Eu gostaria muito que esse aluno tivesse a visão que eu estou tendo hoje. Um auditório lotado, ansioso por informações para melhorar sempre o atendimento no interior da administração pública. E, finalmente, nós podemos encontrar uma terceira característica muito salutar em relação à modalidade de pregão. A terceira característica é a unificação da fase recursal. Muitas vezes você acabava encontrando na licitação comum, numa concorrência, numa tomada de preços, ou até mesmo na modalidade de convite, uma divisão de inúmeras fases recursais que acabaria muitas vezes atrasando o próprio procedimento. Esta unificação da fase recursal após o encerramento do pregão, aonde o representante da empresa de imediato deve se manifestar em relação ao desejo de recorrer e já motivar os pontos que pretende recorrer, isso acaba sendo muito mais interessante para evitar uma procrastinação desnecessária nesse procedimento que acaba sendo tão rápido, tão ágil no interior da administração pública. Eu tenho uma atenção toda especial quando nós falamos a respeito, principalmente dos princípios, em analisar a modalidade de pregão na sua participação, na sua presença no pregão eletrônico, onde nós acabamos utilizando a internet e tendo uma economia para a própria administração pública, uma economia para a própria empresa muito maior daquela que normalmente nós esperamos. Nós sabemos que acaba existindo uma celeridade muito maior, uma transparência, uma publicidade, utilizando os recursos de informática e principalmente a internet. E o que isso acaba me chamando a atenção, principalmente, até trabalhando com base na Lei 8666 de 93, é a preocupação com a publicidade. Muitas vezes você acaba passando por cima da ideia de publicidade, no sentido de uma qualidade na comunicação, se preocupando mais com a publicação. O próprio professor Antônio Carlos Sintra do Amaral tem essa preocupação em não confundir o princípio da publicidade, a ideia de transparência, uma ideia tão bonita no próprio direito português, que diz que a administração pública deve ser vista, deve ser examinada como se fosse uma casa de vidro, onde qualquer pessoa consegue examinar o que ocorre no seu interior. O grande problema é você confundir publicidade com publicação. Muitas vezes um excesso de publicação a respeito de um conteúdo que acaba sendo inadequado, um conteúdo nesta publicação que acaba sendo errôneo, deficiente, acaba causando um prejuízo maior, sem falar na ideia de má-fé. Não vou, num primeiro momento, mencionar a noção de má-fé. Acredito que existe, às vezes, um erro técnico do que necessariamente má-fé nas publicações que acabam ocorrendo. Até é conhecido, de certa maneira, este fato, que o próprio Diário Oficial da União, em 1998, pela primeira vez, acabou entrando para o Guinness Book, como a publicação diária, o jornal diário mais volumoso. Teve uma edição em 98, que o Diário Oficial da União acabou circulando com 2.472 páginas. E o peso foi acima de 6 quilos. Entrou para o Guinness Book, não sei se era esse o objetivo. E em 2004, a notícia que nós temos é que o Diário Oficial da União acabou batendo o seu próprio recorde.
acabou novamente entrando para o Guinness Book, porque aumentou inclusive a quantidade de informações, que não significa necessariamente um conteúdo adequado. Até na época, o diretor da imprensa oficial, muito orgulhoso, mencionava que aquilo demonstrava claramente democracia. Na minha opinião, aquilo demonstra simplesmente um excesso de informação que muitas vezes acaba não sendo a informação adequada em termos de administração pública. Uma comunicação de qualidade, uma comunicação inteligente é que acaba sendo necessária. E para isso, muitas vezes, tem que ser seletiva. Até tem aquela cena clássica em termos de filmes, quando nós lembramos até de um filme mais antigo, Os Caçadores da Arca Perdida, quando nós queríamos realmente esconder aquele objeto precioso, nós colocamos este objeto dentro de uma caixa, dentro de um galpão, com milhares de outras caixas. Então, às vezes, o excesso de informação pode ser utilizado até mesmo para confundir, para iludir a população e não necessariamente para esclarecer. Uma preocupação que demonstrei inicialmente e agora novamente acabo mencionando aos senhores, é que muitas vezes o conflito acaba não sendo necessariamente entre os princípios, mas um conflito dentro dos princípios. E essa talvez seja a maior complexidade, o maior dilema, o maior desafio que nós vamos encontrar em relação à modalidade de pregão. Um conflito que nós acabamos encontrando dentro do próprio princípio da eficiência. Já havia mencionado que a modalidade de pregão valoriza a rapidez, a celeridade e o menor gasto que é realizado pela administração pública. Às vezes, e isso não é de maneira até tão rara assim, até com muita frequência, a qualidade do produto acaba deixando a desejar. Principalmente, aqui que acaba se destacando, quando nós lembramos sempre da moça do cafezinho, ou mesmo o rapaz do cafezinho, para nós não sermos aqui muito machistas, em relação à pessoa que serve o café, muitas vezes dentro da administração pública você não consegue tomar o café, porque a compra daquele café acabou sendo mediante a modalidade de pregão, e a qualidade não foi respeitada, uma qualidade mínima. Eu particularmente adoro o café, mas infelizmente na Advocacia Geral da União eu não consigo tomar aquele café. E acaba acontecendo também o seguinte nesse aspecto: a preocupação em privilegiar o menor preço conduz a administração pública e o próprio pregoeiro a um incentivo cada vez maior a reduzir ainda mais aquele valor que foi apresentado inicialmente para a contratação dentro da administração pública. E quando você acaba tendo uma escolha por uma proposta muito reduzida, a qualidade do objeto acaba se apresentando, de certa maneira, numa qualidade imprestável. Até utilizando aqui as palavras do professor Marçal Justin Filho. Até o professor Marçal Justin Filho gosta ali de, quando menciona o aspecto da licitação nas suas obras, a declarar que nós sempre temos que buscar a proposta mais vantajosa. Ele até criou um neologismo, que é a noção de vantajosidade. Ele até acaba esclarecendo que vantajosidade é uma palavra que não existe. E quando é uma pessoa culta, uma pessoa letrada, como o professor Marçal, nós aceitamos claramente como um neologismo. Infelizmente, nós acabamos sendo mais duros com as pessoas mais simples, Quando menciona uma palavra que não existe no dicionário, a pessoa é taxada de besta, burra e ignorante, mas quando é uma pessoa culta, acaba sendo um neologismo, E nós damos, inclusive, boas risadas, de maneira até muito amistosa. Quando ele fala a respeito da qualidade que deve ser buscada, principalmente na modalidade de pregão, que acaba sendo a modalidade mais utilizada atualmente, até lendo a revista aqui mesmo, O Pregoeiro, nós começamos a ver, principalmente em 2012 e agora novamente em 2013,
que quase se aproxima de 80% das licitações no nosso país na modalidade de pregão, como ela tem sido utilizada e como muitas vezes essa qualidade acaba ficando em segundo plano. O professor Marçal Justen Filho apresenta 3 soluções ou 3 precauções para nós cuidarmos desse aspecto da qualidade quando nós falamos da eficiência também no pregão. Em primeiro lugar, nós temos que adotar, na fase de elaboração já do edital, um cuidado ao estabelecer parâmetros mínimos de qualidade, parâmetros precisos para atestar a qualidade daquele produto ou daquele serviço que será adquirido pela administração pública. Você, pregoeiro, tendo em suas mãos critérios objetivos, você poderá avaliar se aquele bem, se aquele serviço é adequado ou não às necessidades da administração pública. Aqui nós vamos aproximar o princípio da eficiência com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A preocupação já na elaboração do edital, estabelecendo critérios objetivos para atestar a qualidade do bem ou serviço que será contratado. Em segundo lugar, e esta acaba sendo uma dificuldade maior quando nós falamos a respeito da modalidade de pregão, nós deveríamos examinar ao longo da licitação a qualidade do objeto ofertado pelo licitante. Aqui acaba sendo realmente um resultado talvez paradoxal. Ao mesmo tempo que nós buscamos a celeridade na modalidade do pregão, se nós passarmos muitas vezes a exigirmos uma avaliação das amostras do bem ou até mesmo do serviço que poderá ser prestado à administração pública, nós vamos perder em agilidade e fica muito difícil avaliar em que momento isso seria talvez mais oportuno dentro da modalidade de pregão. Até acredito que em relação às oficinas que serão apresentadas aqui, na troca de informações, afinal de contas nós temos aqui pessoas do país inteiro preocupadas numa capacitação, num aperfeiçoamento. Isso acaba trazendo muitas vezes a experiência de cada um dentro da sua própria administração pública. Isso acaba sendo muito salutar, muito saudável em termos de troca de informações. Eu sempre gosto de lembrar que a ideia de congresso é a noção de encontro, onde acaba sendo realmente o mais importante, talvez, até o coffee break, onde você pode trocar essas informações. E, finalmente, um terceiro aspecto, uma terceira precaução, para nós protegermos aqui a qualidade no bem que está sendo prestado, é analisar posteriormente, após a execução do contrato, durante mesmo a execução do contrato, a qualidade do objeto ou da prestação que está sendo realizada, para verificar se é compatível com as exigências do edital e da própria proposta que foi apresentada pelo licitante. Esta verificação da execução do contrato acaba sendo para nós também muito importante, para verificar esta qualidade do objeto. Até no fundo, quando nós nos deparamos a respeito desse problema da qualidade e do menor preço, na verdade, em termos de economia, nós estamos falando de uma expressão chamada seleção adversa. Quando nós encontramos no mercado vários produtos com qualidades diferentes. Até esta ideia que foi apresentada pelo professor Marçal Justen Filho tem como fundamento um estudo de economia que acabou recebendo inclusive o Prêmio Nobel de Economia em 2001 por George Akerlof. Na verdade, nós vamos encontrar aqui sempre um problema de assimetria de informações entre o comprador, nesse caso a administração pública, e o vendedor, os diversos licitantes que têm interesse em contratar com o poder público. Esta assimetria de informações acaba muitas vezes ocasionando o seguinte: como
muitas vezes o comprador não conhece adequadamente o mercado, o objeto que está sendo licitado, isso acaba trazendo a seguinte preocupação: se você buscar simplesmente o menor preço, a qualidade média dos produtos tende a cair, tende a desabar. E quando você acaba estabelecendo esta assimetria de informações num determinado setor, realmente é o pior produto de mercado que, de certa forma, acaba sendo contratado pela própria administração pública. Então, esta acaba sendo a grande decisão tomada pelo pregoeiro na condução dos trabalhos, e na verdade o pregoeiro faz o papel de 3 ou mais pessoas, porque está no fundo substituindo toda uma comissão de licitação, e eu também já tive oportunidade de participar de comissões de licitação, quando eu era até mesmo advogado da Telepar, da saudosa Telepar, né, que Deus a tenha. Não existe mais a Telepar, mas foi uma boa escola em termos de licitação, onde havia toda essa preocupação, muitas vezes, em trabalhar dentro de uma licitação com a qualidade de um determinado produto. Finalmente, para já encerrar aqui esta apresentação de hoje, e eu até peço desculpas aqui, talvez, pelo meu sotaque de Curitiba, né? O professor Daniel tem até se expressa de maneira mais cosmopolita, né? Mas eu acabo realmente dando uma ênfase maior em determinadas letras que acaba talvez trazendo um certo desconforto auditivo, né? Eu até me lembro uma vez que eu fui apresentar uma aula em Florianópolis e eu até tentei disfarçar que eu era de Curitiba. Comecei a falar diferentemente, gente como a gente, mas no decorrer da aula a gente não consegue fugir da nossa própria natureza. E eu voltei a falar leite quente com muita ênfase. Até me lembro que no intervalo da aula, chegou uma aluna para mim e disse o seguinte: nossa, professor, o senhor fala tão bonito. Eu fiquei todo cheio, todo vaidoso, e daí ela disse: eu também sou de Curitiba, né? Daí, na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado nesse aspecto, né? Mas novamente, ressaltando a ideia do pregoeiro, eu disse no início, né, que todo administrador público acaba sendo um artista. Na verdade, quando nós falamos em relação ao pregoeiro, além da arte do seu ofício, nós temos que saber que também acabamos sendo ninjas, tendo em vista a complexidade de funções que nós temos que desempenhar no dia a dia, no interior da administração pública. Sincronizar os princípios da administração pública acaba sendo realmente o grande desafio. A capacitação que está sendo buscada hoje, o aprimoramento, que num primeiro momento traz uma satisfação profissional, acaba sendo para nós também uma satisfação pessoal, que nós acabamos levando também para as nossas vidas, e não simplesmente para o nosso trabalho. Os gestores públicos estão de parabéns quando incentivam esta capacitação em relação à figura do pregoeiro. As decisões mais difíceis, a tarefa mais árdua, acaba sendo durante a realização do pregão, principalmente nas decisões que devem ser tomadas rapidamente. Até mencionei aqui o professor Joel de Menezes Niebur, acabei mencionando também o professor Marçal Justem Filho, que de certa maneira dizem que a discricionariedade acaba sendo afastada das mãos do pregoeiro. Mas só quem foi pregoeiro sabe muitas vezes as decisões rápidas que devem ser tomadas durante esta modalidade de licitação. As decisões complicadas que só com a verdadeira experiência você acaba conseguindo resolver. Acredito também que o princípio da boa administração pública, ou o direito fundamental a uma boa administração pública, é mais um instrumento que nós podemos trazer para a nossa atuação no cotidiano do poder público. Quando nós falamos aqui a respeito principalmente da rapidez, da eficiência e do respeito a um procedimento,
a manutenção dos controles formais, nós temos que falar em termos de conjunto. E nós sabemos que buscar a perfeição é uma ilusão. Nós sabemos que nós devemos buscar a excelência. E a excelência faz parte do aprimoramento de qualquer pessoa no seu dia a dia, principalmente no seu trabalho junto à administração pública. Até gosto de destacar aqui uma visão muito feliz que tem o professor Jacobi Fernandes a respeito da função de pregoeiro, que diz que corresponde a uma função gerencial, tendo em vista as enormes responsabilidades que nós, pregoeiros, administradores públicos, temos em nossas mãos. Então, toda essa ideia de eficiência acaba sendo colocada nos nossos ombros para dar uma resposta adequada aos interesses da administração pública. Sou muito otimista em relação à fiscalização do dia a dia da administração pública. Alguns dizem que essa tarefa acaba sendo até mesmo impossível, tendo em vista a complexidade dos mais de 5.000 municípios que nós temos no nosso país, ou até mesmo as diversas esferas públicas que nós acabamos encontrando. Mas nós sempre temos que buscar metas mais ambiciosas do que o normal, porque esta é a função, antes de tudo, do ser humano, que é a alma da administração pública. Até me lembro uma história que, na verdade, faz parte da autobiografia de Günter Grass, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1999, e ultimamente, inclusive nos últimos anos, acabava sendo muito criticado Günter Grass por ter confessado apenas depois, no inverno da sua vida, que pertenceu à juventude nazista, durante aquela época complicada que se passou na Alemanha. E dizia ali Günter Grass, trazendo novamente aquela noção de lenda para o seu dia a dia, que quando ele era jovem, ele acabou conhecendo um jovem bávaro chamado Joseph, e eles acabaram jogando dados num determinado dia, nessas poucas semanas em que trabalharam juntos ou conviveram, acabaram jogando dados para descobrir quem teria o futuro mais brilhante. E nos dados, quem acabou vencendo foi o amigo Joseph. E apesar de Günter Grass ter recebido talvez uma das maiores honrarias que nós encontramos no mundo, que é receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1999, o amigo Joseph acabou se tornando em 2005, pelo menos até 2013, o Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger também havia ali participado dessa época. Então nós devemos buscar claramente, de maneira dirigida, metas mais ambiciosas, porque se nós queremos fazer realmente uma administração pública à altura do tempo que nós gastamos no seu interior, nós, como a própria alma da administração pública, devemos também buscar um aprimoramento pessoal. Agradeço novamente a atenção de todos e obrigado pela paciência.